Estamos na aula zero e eu vou falar um pouco sobre o WebAssembly. Então, o WebAssembly basicamente é uma forma, um formato de código que a gente vai ser capaz de traduzir qualquer linguagem, ou pelo menos as linguagens suportadas, para um novo tipo de código binário, né? O que é que isso significa? A gente vai conseguir escrever em qualquer outras linguagens, por exemplo, C++, Rust ou C, até Python e Java, a gente vai conseguir usar essas tecnologias que não foram feitas para o web, essas linguagens que não foram feitas para o web, para rodar diretamente no browser, né? Mas isso implica em algumas modificações no nosso código e algumas coisas que a gente tem que ter na cabeça. Obviamente, o WebAssembly não vai substituir em nenhum momento o JavaScript. Na verdade, esse nem é o principal motivo, esse não é o motivo da existência do WebAssembly. O WebAssembly, basicamente, é uma forma, um caminho novo e diferente para a gente portar códigos que não foram feitos para o browser na web. Então, isso, na verdade, vai implicar na situação da gente usar o WebAssembly junto com o JavaScript e não um aniquilar o outro necessariamente. Existem muitos dilemas assim, dentro da comunidade desenvolvedora de software, principalmente web, e principalmente aquela parte que está mais antenada às tecnologias, né, às novidades. O WebAssembly é uma tecnologia relativamente nova. Acho que os primeiros papers que foram lançados sobre isso ocorreram lá em 2017, 2016, 2017, mais ou menos. Basicamente vai ser uma revolução. Foi uma revolução e está sendo uma revolução na web, né? Porque imagina só a situação. A gente vai poder pegar códigos fontes escritos em C++, por exemplo, lá na década de 90, no final dos anos 90, e importar esse código todo para ser usado na web. Isso eu já dei um exemplo muito factível, né, e muito usual de uma biblioteca chamada OpenCV. OpenCV é uma biblioteca de visão computacional escrita primariamente pela Intel, lá no final dos anos 90, né, 98, 99, e escrita inteiramente em C++. Agora, eles já fizeram modificações e a gente já consegue usar essa OpenCV inteiramente no browser. Então, para quem estiver mais interessado sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu LinkedIn, onde eu fiz um vídeo explicando brevemente, né, como eu tinha feito essa compilação da OpenCV para JavaScript, né, para WebAssembly. E eu consegui fazer uso dessa biblioteca no browser, tendo alguns resultados bastante interessantes até. O processamento de imagem durava em torno de 3 milissegundos. Mas enfim, esse não é o tema principal do vídeo. A gente precisa focar agora no WebAssembly, né? De fato, o que é que o WebAssembly é? Bom, para a gente entender o que é isso de fato, o que é o WebAssembly de fato, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar lá para o final dos anos 90, novamente, lá especificamente em 1995, que foi quando o JavaScript foi lançado. Basicamente, para quem não sabe, ou provavelmente você sabe disso, né? Se você está vendo o vídeo de WebAssembly, você já desenvolveu para alguma plataforma web. O JavaScript é uma linguagem que domina, tem predominância em todas as aplicações web. É praticamente impossível você fazer uma aplicação web que tenha interação com usuários sem o JavaScript. É impossível, de fato, fazer isso sem o JavaScript. A não ser que você esteja usando o Dart, né, do Flutter, que é assunto para outra aula. Eu vou estar usando a referência agora de um artigo de uma desenvolvedora que eu admiro muito, que é a Elaine Clark. Ela basicamente faz parte da Bytecode Alliance, que é basicamente um conglomerado, né, uma empresa que ajuda a divulgar as ideias para o WebAssembly fora do browser, né? No caso, como o WebAssembly é um formato binário, a gente consegue rodar ele em locais diferentes também que não sejam o próprio navegador. Então, JavaScript foi criado em 95, mas ele não foi desenhado para ser rápido. Na verdade, quando a Netscape estava desenvolvendo o browser, que na época era o mais famoso do mundo, né, o que dominava todo o mercado, eles se preocuparam muito mais em fazer o lançamento de um produto mais rapidamente do que fazer um produto realmente mais performático. Como o tamanho das aplicações web que existiam naquela época não necessitavam de uma performance tão boa, né, de uma linguagem tão performática, porque as aplicações eram mais simples, né? Provavelmente você está vendo alguns exemplos aqui na tela agora.
Isso era o suficiente. O problema é que isso começou a mudar. Com o advento das redes sociais e de aplicações mais complexas, né, da computação em nuvem, por exemplo, o tamanho dessas aplicações, desses sites, começaram a crescer. E com esse crescimento drástico do código, da quantidade de código que um desenvolvedor JavaScript precisava desenvolver, a gente começou a notar diferentes gargalos, na verdade, né, na execução do JavaScript. Esses gargalos podem ser facilmente dissecados e entendidos a partir do momento que a gente entende todo o processo de interpretação. A interpretação e a compilação são duas formas de a gente traduzir um código-fonte para uma linguagem que a máquina possa entender. A gente já entende, né, nas aulas de ciência da computação, nas aulas introdutórias, que toda linguagem que a gente escreve aqui é muito complicada, né? É fácil do ser humano entender, mas é muito difícil de uma máquina entender. Uma máquina basicamente só entende zeros e um, né? Binário, código binário. A interpretação e a compilação são basicamente duas formas de a gente transformar o nosso código escrito em alguma linguagem, como JavaScript e C++, para código de máquina, para que o computador possa entender e executar essas instruções que a gente escreveu. Como eu falei alguns segundos atrás, o JavaScript é uma linguagem interpretada. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa, porque os browsers precisam de realmente uma linguagem mais dinâmica. Os interpretadores são muito bons em fazer a leitura do código e fazer a execução desse código rapidamente, né? O problema é que essa execução é muito repetitiva. Então, se a gente tiver um loop, esse loop vai ser traduzido toda vez que ele rodar. Então, a gente não tem um processo de otimização, de fato. E isso daí é um dos maiores gargalos da interpretação. Diferente da compilação. A compilação já é um processo um pouco mais demorado. Ele demora para startar, para iniciar. Por isso que a gente não poderia ter um compilador dentro do browser, para que o JavaScript fosse uma linguagem 100% compilada. E guarde essa informação, porque vai ser importante mais tarde. Os compiladores, eles demoram um pouco para iniciar, porque eles fazem análise léxica do código e eles fazem todo um processo que a gente chama de otimizações mesmo. Ele vai fazer a leitura do teu código e vai traduzir absolutamente ele de uma vez para a linguagem de máquina. Ele demora um pouco mais para iniciar, contudo, a saída do compilador sempre vai ser um código melhor, vai ser um código mais rápido. Normalmente é assim que funciona nas linguagens compiladas, né? Então, beleza, daí você diz, não, eu já consigo entender toda a diferença de um processo de compilação e do processo de interpretação, mas se você está mais ligado, o JavaScript também tem uma parte de compilação. Ele é uma linguagem interpretada, mas ele também pode ser compilado em alguns casos. Essa é a informação que eu pedi para você guardar. Então, o JavaScript, a engine mais famosa do mundo, né, que é a V8, que é a que roda nos browsers do Chrome, né, dos browsers do Google, o Chrome. Em 2008 foi lançado um módulo dentro dessa engine chamado JIT. Agora são os Just-in-Time Compilers. E como o JIT funciona? Basicamente, usando o exemplo da V8, existe um módulo da dentro chamado Profiler ou Monitor, que vai monitorar a temperatura do código. Partes do código que estão sendo executadas frequentemente são chamadas de hot, são as partes quentes, né? Essas partes são prováveis candidatas a serem compiladas, né? Por que a gente chama de just-in-time? Porque esse processo de compilação acontece também no processo de execução, né? Durante o processo de execução. Enquanto a engine está executando o JavaScript, basicamente a gente vai estar marcando e vai estar monitorando todo o teu código para ver quais são as partes que são mais chamadas, e essas partes a gente vai definir que elas precisam de otimização. Essa otimização, basicamente, é o processo de compilação. O processo de compilação vai demorar um pouquinho mais, mas é um trade-off, né? A gente vai estar perdendo um pouquinho da performance logo no início, né, desse processo da compilação, somente para ganhar mais tarde, porque é lógico, né? Se um código executa muitas vezes, diversas vezes, é muito fácil de perceber que ele é um excelente candidato para ser compilado, né? O processo de compilação ele vai tornar mais rápido aquele trecho de código e a gente vai ganhar isso muito mais no futuro. Beleza, a partir disso a gente já tem um overview bacana de como é que funciona toda a engine do JavaScript, né? De como é que o JavaScript é executado no seu navegador.
O problema é que somente o JIT, né, a parte do Just-in-Time Compiler, não é o suficiente. Existem muitas outras etapas antes da execução, de fato, e existem etapas até após a execução. Por exemplo, o processo de parsing, o processo de compilação e otimização, que foi o que a gente acabou de explicar. Ainda existem etapas de otimização, de reotimização, de fazer no caso, reconsiderar as otimizações que foram feitas na compilação. E, por último, existe uma etapa muito interessante que é chamada de Garbage Collection. Se você já vem do Java, você já deve estar acostumado com esse termo, né? Basicamente, a gente vai monitorar onde é que existem variáveis que não foram usadas, né? Objetos, e a gente meio que vai liberar a memória que foi alocada para esses objetos. O problema é que todas essas etapas consomem tempo. Muito tempo, na verdade. E principalmente a etapa de execução, como a própria Lynn Clark deixou muito bem ilustrado no seu artigo, você provavelmente está vendo isso aqui na tela agora, toda essa parte de execução é muito grande. Antes da execução ainda vem o parsing, depois a coleção de lixo. Então, é aí que o WebAssembly justamente vai entrar. O WebAssembly é muito mais rápido que o JavaScript em alguns casos, principalmente porque ele é menor. Os arquivos de WebAssembly são menores do que os arquivos de JavaScript, e daí é muito mais fácil fazer o processo de fetching, que é basicamente fazer o download, né, do arquivo para o seu browser. A gente ainda consegue dizer casos onde o WebAssembly também ele é muito mais rápido que o JavaScript, principalmente porque ele está mais perto da linguagem final, que seja a linguagem de máquina. Ou seja, os processos de otimização dele demoram muito menos tempo. Contudo, nem tudo são flores. No WebAssembly, apesar disso trazer uma melhoria na performance, a gente vai precisar fazer toda a etapa de coleção de lixo, ou seja, o Garbage Collection, manualmente. Então, se você não sabe um pouco sobre o assunto mais importante da sua vida, que é alocação dinâmica de memória, eu também vou estar deixando o link aqui embaixo para você dar uma olhada sobre isso, tá? Então, dando o overview do que a gente já viu até agora, basicamente a gente já viu como o JavaScript foi criado, como e por que ele é uma linguagem interpretada e compilada ao mesmo tempo, e onde é que o WebAssembly, que é um formato binário, se encaixa nisso, né? Agora, descendo um pouco mais o nível, né, falando em uma linguagem mais técnica, o WebAssembly, na verdade, ele é um modelo de instrução binária para uma máquina virtual baseada em pilhas. Tá, o que seria isso? Basicamente, a gente vai ter um formato binário, nada mais é do que um arquivo. A gente vai escrever o nosso código C++, vai compilar ele com alguma ferramenta, já a gente vai entender melhor como é que isso funciona. A gente vai compilar esse arquivo C++, esse código C++ com alguma ferramenta, e a gente vai gerar um arquivo .wasm, né, que é o WebAssembly, né, que seria o binário para ser utilizado no browser. Né? A partir desse arquivo WASM é o que a gente vai fazer a interação com o JavaScript, ou seja, todas aquelas funções, todo o nosso código que a gente escreveu no C++ vão estar disponíveis nesse arquivo .wasm, e agora a gente vai poder interagir com o JavaScript com esse arquivo. E assim a gente vai tornar o nosso código, que é aquele código escrito em C++, no browser, né, muito mais performático, porque ele justamente está muito mais perto da linguagem de máquina, né? É um formato binário. Tá, beleza, mas como é que isso funciona, né, por debaixo dos panos? Basicamente, esse arquivo, o WASM, o formato de texto dele é chamado WAT, né, W-A-T. Esse arquivo, ele foi basicamente desenhado para obedecer às regras das expressões S. Também vou estar deixando o link aqui na descrição, se você não sabe o que é isso. Basicamente, essas expressões S, eles vão ser uma forma muito peculiar, na minha opinião, de escrever o código em WebAssembly, né? A maioria dos desenvolvedores provavelmente nunca vai entrar em contato com isso, eu só achei legal de falar sobre isso aqui, né? Provavelmente você vai ser um usuário comum, que nem eu, que só vai escrever seu código em C++ e compilar ele para o WebAssembly. Provavelmente você nunca vai se preocupar com esse tipo de formato de texto, né? E com essa história de expressão S. Mas beleza, vamos tentar fazer um exemplo bacana aqui de som.
uma soma simples, uma função do C++, por exemplo, como você está vendo aí na tela, vai receber dois parâmetros, A e B, e vai retornar a soma desses dois parâmetros. Então, normal, até aí tudo bem. O bacana é que quando a gente for fazer a compilação para o WebAssembly, agora a gente vai estar utilizando a ferramenta chamada MScripting, que é uma toolchain, que a gente vai ter algumas vantagens, né? No próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre elas, de como elas funcionam, né? Aí a gente vai fazer essa compilação para o WebAssembly e a gente vai ver como é o resultado, né? Como é que o MScripting vai nos dar o resultado dessa função scripting ser compilada agora para o WebAssembly. Como você pode ver aí, é um formato bem esquisito até de escrita de código, né? Bem comum, na verdade. Eu nunca tinha visto esse tipo de formato antes, para ser sincero com vocês, antes de eu começar a estudar isso. Basicamente, como eu falei antes para vocês, o WebAssembly ele é pensado para funcionar dentro de uma máquina virtual baseada em pilhas, né? Então, todas as operações do WebAssembly vão acontecer dentro dessa pilha, né? Uma stack. Então, a soma, na verdade, ela vai adicionar os valores de A e B dentro da pilha, na pilha, e depois, quando a gente chamar a adição, né, essa função i32.add, ele vai justamente tirar os dois primeiros valores da pilha, fazer a soma e vai fazer o retorno, né, disso pra gente. É muito louco isso, na verdade. Mas é só uma curiosidade, né? Não tem nada de muito útil, né? De entender isso. Uma das outras particularidades muito interessantes que eu queria comentar aqui nesse vídeo sobre o WebAssembly é que ele funciona em um modelo de memória um pouco diferente, né? Basicamente, o modelo de memória do WebAssembly é o chamado Flat Memory Model. É um modelo de memória plana. Para fazer a interação do código C++ com o código JavaScript ou vice-versa, é como se existisse uma camada entre os dois mundos, né, digamos assim, porque a gente está interagindo com um código binário e um código escrito em JavaScript, né, e a gente precisa meio que ligar esses dois mundos. E sei lá, eu preciso às vezes passar um objeto do JavaScript para o WebAssembly para ele fazer um tratamento de alguma coisa, eu preciso passar dois números, como no exemplo anterior, para ele fazer a soma, eu preciso passar, sei lá, 1 milhão de números para ele fazer a média, né, já que isso é mais performático no WebAssembly. Então, como é que isso funciona, essa passagem de valores do JavaScript para o WebAssembly? Basicamente, esse Flat Memory Model, ele vai permitir com que a gente faça essa passagem usando um array. Parece idiota, mas é exatamente isso. Existe um array no meio desses dois caras, e a gente vai conseguir setar valores do JavaScript diretamente em bytes, dentro desse array, e usar o ponteiro desses bytes que a gente acabou de setar no lado do WebAssembly. Isso é muito interessante, porque logo no início da minha faculdade a gente começou a estudar C, então a gente teve uma base muito boa em relação a ponteiros, né? Ponteiros nada mais é do que um número que vai apontar para um lugar específico na memória. Então, vamos fazer um exemplo disso agora. Se eu quero passar uma string para o WebAssembly, eu vou ter que transformar essa string em bytes, obviamente, e vou ter que setar nessa memória, nessa flat memory, né? Nesse array gigante. Eu vou ter o ponteiro da posição de onde começa a string e eu vou ter o tamanho da string de fato, né? E com esses dois valores, eu posso passar para a função que é chamada no WebAssembly, né? E eu consigo trabalhar do lado do WebAssembly através desses ponteiros, né, na memória deles. Então, isso é muito interessante. Existem alguns prós, existem alguns contras também. Basicamente, o principal contra disso é que tem um desperdício de memória muito grande, né? A gente vai fazer a alocação de um array gigante e às vezes a gente não vai utilizar toda essa memória que vai ser alocada, né? Beleza, se você chegou até aqui, você está interessado realmente está interessado nesse assunto. É uma tecnologia muito massa que eu acredito que vai sim revolucionar o futuro da web, inclusive já está revolucionando a web atualmente, né? Principalmente com a web 3.0. A gente já vê alguns casos muito legais, alguns casos de uso muito legais que
que estão acontecendo, né, nesse universo. Basicamente, quando o Google compilou toda a sua engine do Google Earth que é escrita em C++ para o WebAssembly, ou quando a Unity, né, com a sua engine de jogos, conseguiu fazer a compilação de toda a sua engine, escrita também em C++, para a web. Agora todos os jogos do Unity conseguem rodar também no browser. Tudo isso graças ao WebAssembly. Né? Existem inúmeros casos de uso, existem inúmeras vantagens. Agora a gente, sei lá, talvez não precise nem mais se comunicar com o servidor para fazer algumas tarefas mais pesadas. Por exemplo, atualmente eu estou escrevendo minha tese e eu estou propondo uma aplicação para fazer a classificação de dígitos manuscritos. Não só a classificação com a rede neural convolucional, mas fazendo também todo o processamento da imagem para preparação para fazer a entrada nessa rede, né? Então, existem muitas etapas antes de a gente passar uma imagem para uma rede neural, né? Então, a gente está propondo fazer todo esse processamento e toda essa classificação diretamente no browser. A gente já conseguiu alguns resultados muito, muito interessantes, fazendo a classificação e pré-processamento de umas 16 mil imagens em um desvio padrão assim, de tempo de pouco menos de 14 milissegundos por cada imagem. E isso é incrível, é o poder do que o WebAssembly está nos proporcionando. E acredito que a tecnologia ainda está muito recente, ainda tem muito que evoluir, ainda tem muita gambiarra que a gente precisa melhorar, mas assim, com certeza a web vai ser melhor com o WebAssembly. Aqui a gente chega no final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, que vai ser a aula 1, a gente vai estar mostrando aqui como é que funciona isso na prática, né? Então a gente vai desenvolver essa aplicação aí que você está vendo na tela. Basicamente, eu chamei de GOG, né? Seria uma aplicação para fazer o upload de uma imagem e fazer a aplicação de filtros simples, né? No caso, Grayscale ou Sepia, ou fazer o ajuste da luminosidade, né? Do brilho da imagem. Eu vou escrever todos esses 3 algoritmos desses filtros em vídeo, né? E vou mostrar como é que funciona toda a compilação desses códigos, desses filtros escritos em C++ para o WebAssembly, e vou mostrar também como é que funciona a interação do código JavaScript com esse módulo, né, WebAssembly. É uma aplicação simples, sim, mas assim, vai dar para a gente entender e fixar bem na mente, principalmente os conceitos mais básicos do WebAssembly, como esse modelo de memória, né? Como a gente vai passar os dados para o WebAssembly, a gente vai ter um pouquinho a mais, né? Que seria essa parte do processamento da imagem, né? A gente vai estar trabalhando com matrizes, né? Uma imagem nada mais é do que uma matriz de pixels e valores. E a gente vai estar trabalhando com isso também no JavaScript e no WebAssembly, né? Na parte do C++ lá. Então, acredito que vai ser bem legal. Espero que vocês nos acompanhem nessa jornada. E é isso, galera. Falou!